Entenda 20 anos da economia política no Brasil em 30 minutos de vídeo. Toda a verdade escondida, tudo o que você precisa saber e tudo que ninguém nunca teve coragem de te contar para você parar de falar besteira nos almoços de família. Vamos contar o segredo escondido dos 20 anos de economia agora nesse vídeo. Fala galera da Atom, mais uma vez estamos aqui. Eu sou Luiz Fernando Roquete, como você já sabe, está acompanhando os nossos vídeos aí no YouTube. Para quem quer se inscrever, não deixar de receber o nosso conteúdo, clica aqui embaixo, tá? Vai lá no link aqui do vídeo, da descrição e aperta lá em seguir, tá? Para você receber o nosso conteúdo. Segue, manda pro vizinho, manda pro tio, manda pro amigo. Curte o vídeo que o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e começa a te recomendar mais os nossos vídeos. E hoje, nós vamos continuar aí falando sobre economia, hoje vamos falar sobre os ciclos econômicos dos governos, de todos os governos que a gente teve, de todos os presidentes que tivemos aqui no Brasil e vamos começar aí do período atual, digamos assim, do governo FHC com o Plano Real, Eu vou começando aqui, qualquer coisa você vai introduzindo aí, Fernando, e o que quiser, fica à vontade. A gente teve lá em 1994 a introdução do Plano Real. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Foi uma revolução no Brasil, a gente viveu um período de hiperinflação. Antes disso, o real veio e unificou a moeda novamente, pareando em um dólar. Na época, a equipe econômica aí do governo Itamar Franco, Itamar Franco veio com o FHC e daí o FHC virou o próximo presidente, tem uma equipe econômica super competente, Gustavo Franco e companhia, e eles introduziram a ideia do Plano Real, o que foi um marco, um divisor de águas aí pro Brasil. Até pouco tempo atrás a gente comemorou, teve aniversário de 26 anos do Plano Real. A partir daí começa a nossa história, O Brasil sempre foi uma economia forte, mas de certa forma irrelevante, sempre produzimos muito, por ter um país de dimensões continentais, rico, rico aí, em bens naturais, A gente sempre foi um país muito exportador, principalmente de commodities e agrícolas aí, e isso às vezes se confunde com a economia pujante, Até hoje carregamos o fardo de não sermos uma economia de produção de bens de tecnologia, bens finais, Mas isso vem melhorando de pouco em pouco, estamos bem atrasados em relação aos países, mas começando a nossa história lá em 1994, Fernando Henrique fazendo um bom governo, trazendo o Plano Real e começando a ideia das privatizações no FHC 1 e 2, a gente viu privatização principalmente aí da Vale, a época Vale do Rio Doce, o que trouxe bastante dinheiro para o Caixa brasileiro, e uma equipe econômica muito competente, até então a melhor antes vista, A gente nunca tinha tido pessoas tão gabaritadas na economia, tocando a economia do país. O que você complementa aí no FHC 1 e 2? Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde não sei quando vocês estão vendo esse vídeo aí. Oi para todo mundo aí, um prazer estar com vocês novamente aí. Eu sou o Fernando Carsalage, muita satisfação em poder passar um pouquinho do que a gente sabe aí para vocês e somar nessa construção aí do conhecimento, da trajetória como investidor aí, trader de vocês, tá? É um assunto bastante pertinente aí, Muito importante a gente começar a entender. Para quem quer ser um investidor, tem que entender de economia, pessoal? E economia não é só o que a gente está acontecendo agora, não é só a Selic a 2,25. Economia, a gente tem que entender a história, o contexto do Brasil, o que a gente carrega de herança econômica, É extremamente importante. Então, é um assunto muito pertinente, A gente tem, realmente, o Luiz iniciou aí falando do início da década de 90 ali, que a gente via num período muito duro para o Brasil, Um período hiperinflacionário, Que isso aí como todo mundo sabe, a inflação é o imposto do pobre, Que quem sente mais na pele é o pobre, Que não tem muita reserva, não tem muita sobra, Aquilo que ele ganha normalmente já vai para a subsistência básica ali, pagar o básico para ele sobreviver, e não sobra muita coisa para ele poupar, Em contrapartida, a pessoa que tem recurso, tem uma sofisticação financeira maior, ela pode se fazer de instrumentos que vão blindar o aumento inflacionário, O caso aí de alguns títulos indexados ao IPCA e tudo mais, Então, a gente vê muito disso, que realmente penalizando muito fortemente a população mais baixa, Esse período foi um período que
empobreceu muito a população brasileira e aumentou muito a desigualdade social, né? Períodos inflacionários têm esse papel, né? Eles tendem a ampliar o lag ali, a diferença, a desigualdade de riqueza no país, né? E aí realmente quem veio após uma série de tentativas fracassadas, né? Tivemos aí o Plano Collor, Plano Collor 1, Plano Collor 2, né? Que foram tentativas ali que fracassaram no seu objetivo de tentar domar a inflação, né? A gente teve ali medidas que se provaram realmente bastante erradas, né? A posteriori ficou fácil, mas eram medidas heterodoxas que se provaram erradas, que foi o congelamento de preços, né? Tentar segurar a inflação na marra, né? Isso obviamente não deu certo, a gente teve uma redução brutal, teve um mercado paralelo gigante, né? A gente mais ou menos que a gente vê na Argentina há pouco tempo aí, né? Exatamente, não foi a solução, né? A gente viveu uma série de moedas aí num curto período de tempo, né? A gente teve o Cruzado Novo, Cruzeiro e tudo mais. Isso traz insegurança, né, para o investidor. Exatamente. E aí realmente o Itamar, né, que era um político de esquerda na época, né, ele viu que ele precisaria de adotar um plano econômico ortodoxo, né, e aí chamou um cara que ele tinha com enorme brilhantismo à época e estava como o que é acima de diplomata do Brasil, esqueci o nome desse cargo, que era o Fernando Henrique Cardoso, para ser ministro da Fazenda à época, né? E o Fernando Henrique aceitou o desafio ali na época no final de 92, se não me engano, início de 93, aceitou o desafio, montou uma equipe formidável, uma equipe econômica formidável, né? E aí eles começaram o plano de implementar o Plano Real. Na época nessa equipe tinha o Pércio Arida, o André Lara Rezende, Gustavo Franco, Armínio Fraga, Pedro Malan, né? Pedro Malan, que era que são os grandes, né, medalhões da economia brasileira. E eles, através de uma bem-sucedida plano de transformar primeiro, na época era o Cruzeiro, né, se eu não me engano, em URV, né, que é unidade de valor única, um trem assim, transformar um para poder fazer a conversão gradual, ou seja, ancorar a expectativa das pessoas de que a gente faria a migração para a nova moeda, né? E deu muito certo, as pessoas foram aos poucos se introduzindo e se adaptando a essa moeda, e a gente viveu realmente um bem-sucedido controle inflacionário aí, né? E que não só disso, né? O Fernando Henrique Cardoso II também foi extremamente... que aí em 94 ele assumiu a presidência da República, foi eleito, né, após um brilhante papel no ministro da Economia, ministro da Fazenda na época, né? E aí a gente teve uma série de melhorias também para a economia, né? A gente teve no final ali da década de 90 a adoção do tripé econômico, né? Tripé macroeconômico que hoje rege a economia e traz... basicamente todas as economias, democracias capitalistas são regidas por esse tripé econômico, né? Que metas de inflação, metas fiscais, câmbio flexível, né? Câmbio flutuante. Então isso tudo permitia que todas as áreas do mercado financeiro elas conversassem de uma maneira mais fluida, né? E isso aí reduziu drasticamente o perfil de risco da moeda brasileira, né? A gente teve também uma ancoragem cambial ali adotada pelo Armínio Fraga ali para poder, a gente colocou a paridade 1 para 1 para justamente reduzir as importações brasileiras, né? Aumentar a exportação, e a gente, por quê, né? Se a moeda está muito forte, a gente tende a ter uma retirada de pressão inflacionária, né? Os produtos importados param de ser importados, porque estão extremamente caros, a gente reduz a exportação também, né? Na verdade você deixa de exportar, o produto começa a ficar bastante... Na verdade é o seguinte, né? O contrário, a gente tende a ver um aumento das importações, porque a nossa moeda ficou muito forte perante o dólar, né? Então a gente tem uma saída de capital brasileiro muito grande e a gente tem uma redução das exportações. Na prática, o que acontece? Comprar o nosso produto em comparação ao produto americano, que de certa forma é um produto mais qualitário. Exatamente, é o contrário do que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo um câmbio depreciado, um dólar aí na casa de 5,50, e é justamente um risco inflacionário, né? Que a gente tende a ver um aumento das exportações e uma redução das importações, né? Então tende a ter uma pressão inflacionária na moeda. O FHC2 terminou um governo muito bom, né? A gente carregou realmente uma herança bendita que o Lula ali, na hora que ele assumiu, chamou de herança maldita, mas de fato
esses governos arrumaram a casa economicamente falando, né, para ir um momento do início do governo petista poder surfar uma boa onda aí, né? A verdade é que o FHC-1, né, foi um ótimo governo. A gente, obviamente, os números não vão conseguir traduzir o que realmente foi o governo, pois era um momento de turnaround, né? A gente vinha de um momento péssimo, viramos, né, para bons momentos, mas obviamente os números traduziam esse turnaround, né? A gente não vivia uma economia plena. O que começou, né, o que foi plantado no FHC-1 foi colhido pelo FHC-2 e mais pelos outros governos lulistas aí, né? O FHC-2 foi um bom governo também. A gente teve uma boa onda de privatizações pontuais aí que se mostraram acertadas, como a da Vale. Tivemos vários erros, eu tenho várias críticas ao governo FHC e até a pessoa do FHC até hoje, mas e aí vem o governo Lula 1, né? O Lula, depois de 4 tentativas para a presidência, ele entra no governo em 2002 com um apelo muito forte da classe popular, né? Que depois, de certa forma, se sentiu traída, mas o Lula 1 surfou muito, né, o que foi plantado no governo FHC-1 e o principal fator ali, tá, sem desmerecer ou sem entrar em mérito de valores aqui, o Lula 1 ele manteve a boa equipe econômica do FHC, tá, o primeiro governo do Lula. Nós tínhamos sim uma equipe econômica exímia e ele surfou também a onda de um gigante que nascia, né, que era a China. A China virou, nesse momento, o principal parceiro comercial do Brasil, comprando e comprando e comprando e comprando. A moeda brasileira começa a se desvalorizar, a se distanciar frente ao dólar, tá um movimento normal, mas que foi acentuado nesse momento, né? Desculpa, valorizar, né, nesse momento, né? Então, esse momento foi acentuado por essa grande venda, esse grande shopping aí para a China, e a gente surfou também a onda das commodities, né? As commodities se valorizavam demais nessa época, absurdamente, a gente via um exagero, uma euforia exagerada, e na China então era algo absurdo, né? A China comprava como nunca antes e trouxe bons números para o governo Lula 1, e aí a gente entra no governo Lula 2, que teve basicamente uma nova equipe econômica que estava longe de ter a habilidade da equipe econômica 1. A gente começa a sofrer ali momentos, né? A gente começa a ver os resultados ali da inflação desmedida do governo Lula, né? Então, foi plantado a semente da inflação naquele momento, né? A gente começa a ver uma inflação crescente e uma Selic que acompanhava, né? Como a gente sabe, esse termômetro, esse ajuste fino na economia é muito importante. Então, isso começa a desestabilizar o governo, os governos que hão de vir ali para frente de 2002, né? Então, esse é o retrato do governo Lula 1 e 2. O que você acha aí? A grande questão aqui, né, que a gente teve um período eu acho que ele tomou a decisão correta ali no Lula 1, na hora que ele sentiu que o mercado estava... ou seja, se você quer sentir o melhor termômetro da sensação dos agentes econômicos, você vê como é que está a performance no mercado, né? E no período ali pré-eleitoral, ali, né, no primeiro semestre de 2002, né, que a gente estava começando a botar preço nas eleições, né, a gente viu que o mercado deu uma estressada muito violenta, né, começou a entrar em pânico muito fortemente, as ações ali, a bolsa de valores caindo fortemente, o real perdendo muito valor, né, por conta que o Lula começou a se distanciar, né, começou a realmente a denotar para o mercado que ele seria o candidato eleito ali das eleições de 2002 e o mercado sempre teve medo do governo petista, né, do governo de esquerda, né, do governo que historicamente adotava medidas heterodoxas à economia, né? O mercado não gosta de medidas heterodoxas, né? E aí o que acontece é que o Lula também soltou ali no final de 2001 e início de 2002, né, que ele soltou um documento que chamava Ruptura Necessária, né, que falava que precisaria mudar tudo em relação à herança maldita que ele estava herdando do governo FHC, né? Isso aí, deixou o mercado em pânico, e sentindo esse momento, né, e sentindo que foi uma mudança de visão rápida, né, e até perspicaz do Lula de realmente mudar, olha, eu não posso afastar o mercado desse tanto porque a conta vai chegar, né, vai ser um movimento similar a que teve na Argentina, e aí o que ele fez foi fazer a carta ao povo brasileiro, né, a carta ao povo brasileiro foi uma mensagem mais harmônica para o mercado, né, falando que ia manter o que vinha sendo feito, que vinha dando certo, né, não ia fazer mais a ruptura, que tinha que manter as coisas que vinham dando certo, e aí colocou o Palocci como ministro da Fazenda, né, o Palocci que era um cara super benquisto
no mercado, né? Era um cara que tinha um belíssimo conhecimento de gestão econômica, então além disso, né, por que sorte, né, ele tomou a decisão de se bem posicionar para um momento de extrema, ou seja, um momento extremamente favorável para as economias emergentes, não só o Brasil, né, a gente vinha realmente uma ascensão econômica muito importante vinda da China, né, que ela passou a grande consumidora de matéria-prima, produtos primários do mundo, né, então ela comprava minério de ferro para poder construir as infraestruturas, desenvolver em termos de infraestrutura o seu país. Foi a massa, né, do minério de ferro, né? A gente nunca viu um preço tão alto. Exatamente, e comprava produtos agrícolas, né, para alimentar a sua imensa população, né? E aí a gente viu o preço das commodities parando, os termos de troca, né, que é aquilo, a relação entre o preço do que você vende com o preço do que você compra, também numa relação extremamente favorável para o Brasil. O real teve uma apreciação muito importante. E aí a gente teve um caso que pouca gente lembra, né, mas em 2005 foi o mensalão estourou ali, né, que foi um período um ano antes da reeleição, que seria em 2006, né, o governo Lula ele conseguiu se blindar de certa forma da inflação, ele conseguiu, ou seja, segregar a imagem dele da imagem do PT, conseguiu, ou seja, se blindar para que ele fosse eleito em 2006 também. Realmente foram 4 anos de prosperidade econômica, né? A taxa de desemprego muito baixa, a gente viu um aumento da renda per capita, uma redução da inflação por conta desse melhor cenário externo, né? Então é muito importante a gente que quer ser um bom investidor, bom trader, a gente ter a concepção de que o Brasil é muito dependente do cenário externo. E aí a gente inicia 2006 e o governo Lula toma realmente um outro cavalo de pau, que é ele optar por uma política mais alinhada ao que ele pregou na sua ideologia de campanha, de palanque, né? Que realmente sempre foi uma política mais voltada à esquerda, com heterodoxia importante, e ele mudou, o Palocci ele saiu, né, perto da inflação, colocou o Guido Mantega, que foi uma escolha bem ruim, um cara bastante incompetente, despreparado, e aí você já começa também um período ali, né, 2006, 2007, ainda pegou os resquícios ali de um bom momento das commodities da China. A gente teve 2008 a bolha imobiliária, né, que realmente... A crise da subprime pegou a gente. Exatamente, até que não foi tão violento no Brasil, né, ele até falou de Marolinha, foi bastante rebatido à época, mas de fato o Brasil conseguiu sair bem justamente porque ele conseguiu acumular reservas muito importantes, né, mediante o período de termos de troca favorável, ele conseguiu ter uma reserva robusta. Isso é importante da gente para a Argentina. Exatamente, né, os países emergentes que não tinham essa reserva sofreram mais, então o Brasil conseguiu surfar bem ao período ruim da economia, né, e a gente entrou ali. Os Estados Unidos teve até de certa forma uma recuperação rápida ali com o Bernanke, no presidente do Banco Central à época, tomando medidas rápidas e bastante importantes. A gente terminou 2009 ali, ele já preparando quem seria a sua substituta, né? Pensou na Dilma 2010 ali, realmente com o apelo com a continuidade, né, do governo. Exatamente. E muita gente fala sobre o governo Lula 1, né, como se o governo Lula 1 tivesse sido um governo estrondosamente bem sucedido. Eu concordo que foi um bom governo, mas se você analisar friamente os dados, a economia brasileira cresce menos no período do Lula 1 do que a própria economia argentina, né? Se eu não me engano, a chilena também cresce mais. O Brasil, das economias emergentes, teve um crescimento tímido perto de outros pares que eram tidos como azarões aí perto do Brasil, né? E aí realmente a gente pega a crise das subprimes e aí entra o que você está falando aí em 2010, que é o governo Dilma, que aí sim foi absolutamente catastrófico, né? A Dilma vem mantendo a equipe econômica ali, base do Lula 2, que realmente bem despreparada, mas aí depois a gente vê um turnaround dela colocando Meirelles, né? Ela coloca Meirelles como Não, ela colocou Joaquim Levy em 2014. Mas no segundo mandato, quando ela é reeleita, ela coloca Meirelles, ou eu estou me enganando? Não, no Banco Central. No Banco Central, perfeito. Meirelles no Banco Central, então a gente começa a ver de que da Dilma 1 para o Dilma 2, ela tenta desesperadamente arrumar a casa, porque, né, no Dilma 1 ali o que a gente vê é um salto como nunca antes visto da taxa Selic, que era algo completamente sem base, e a gente vê a inflação acompanhando para o mesmo lado e nada de corte de Selic, começa uma guerra do mercado
e a gente vê uma crise assim, né? Eu lembro desse período, nesse período a gente vê Petrobras, que era uma empresa que era cotada em bolsa de valores a R$60, chegar a operar R$3, então é uma queda assim absolutamente ridícula, né? Eu lembro de Usiminas a 80 centavos, Vale a 5 e pouco. Então as empresas chegaram a sangrar 80%, 70% por crise interna. Isso é algo nunca antes visto na história desse país, né? Como elas bem gostam de dizer. E o governo Dilma I e Dilma II foram assim catastróficos por irresponsabilidade fiscal, né? Até o momento que ela é deposta, né, pelo impeachment com base nas pedaladas fiscais que se mostraram que realmente aconteceram. Não entro no mérito aqui se outros governos fizeram ou não, enfim. A verdade é que o impeachment para a economia foi a sobrevida, né? Foi a dose de morfina que faltava ali para o corpo voltar a palpitar e tentar voltar à vida, né? A Dilma, né, eu também não gosto de ser extremamente injusta, apesar dela eu achar ela incompetente e ter tomado decisões erradas, mas ela não teve a mesma sorte do Lula no sentido de cenário externo, né? O cenário externo foi muito desfavorável ali no período da Dilma I, ali 2011 e 2015, né? A gente teve uma crise muito severa que afetou a Europa ali. Em 2012 a gente teve justamente o reflexo ali da bolha de 2008, né, que atingiu muito severamente alguns países da Europa, né, com maior ênfase para Portugal, Espanha e Grécia, né. Islândia também foi um país que foi muito afetado pela crise, mas com um mercado financeiro menos representativo, mas isso gerou uma aversão a risco a nível global dos países que são um pouco mais fora dos países envolvidos, né. A gente bota o leste europeu ali um pouco assim também, alguns países menos ricos da Europa, como é o caso da Grécia, né, gerando uma crise da zona do euro, né, um impasse ali se resgataria a Grécia ou não de um eventual default no FMI. Isso tudo gerou um impacto muito importante no Brasil, né, e daí a gente corrobora ainda com o fato de que realmente o Brasil é bastante dependente do cenário externo, né, mas além do cenário externo estar ruim, né, e ter essa crise, a Dilma tomou decisões muito equivocadas, né, ela com o Alexandre Tombini ali no Banco Central, ela resolveu tentar fazer com que a economia se mantivesse crescendo a taxas elevadíssimas, né? A gente terminou 2009 ali com uma taxa de crescimento 2009, 2010, uma taxa de crescimento perto de 2 dígitos, né? Então a Dilma tentou na marra tentar manter artificialmente segurar a economia, né? Derrubou o juro ali com uma inflação ascendente, né? A gente vê com uma alta inflacionária, ela derrubou o juro, ela não, o presidente do Banco Central, mas como um fantoche da visão dela, né, derrubou o juro de 12,5, 12,25, se eu não me engano, para 7,5, né, até então era a mínima histórica, né, e não era o momento de você derrubar a taxa de juro nominal, né, a gente vinha numa ascendente inflacionária, né, era totalmente fora do que a cartilha recomendava, né, a cartilha recomenda em períodos de pico inflacionário você tende a subir o juro para poder reduzir essa inflação, né? E o Brasil, a última coisa que ele queria ver era um novo pico inflacionário, né? Então isso aí afetou muito de maneira dramática o Brasil, né? A gente teve 2013 ali que ela conseguiu segurar na marra a economia, mas 2014, o ano da eleição também, porém ela fez uma medida ainda mais equivocada, que foi tentar reter o aumento inflacionário na marra também artificialmente, né? Ela promoveu um congelamento forçado de preço na energia elétrica, né? Represou os níveis de preço que são controlados por agências reguladoras, né? Contradiz completamente o livre mercado. Exatamente, quem não lembra aí da MP 357, né? Que ela congelou, se eu não me engano é esse o número, que ela congelou os preços da inflação, né? Os preços de energia, né? Isso aí para uma empresa, por exemplo, igual a Eletrobras, jogou a Eletrobras na lama, né? E para quem lembra, na época a gente tinha um cenário de apagões, né? A matriz energética estava completamente deficitária, o país cresceu e a matriz não acompanhou, mas enfim, realmente isso aí foi um tiro no pé. Exatamente, aí o que aconteceu é que a gente viu uma das maiores inflações do século na hora que ela foi reeleita em 2014, uma eleição apertada, né? Dado os agentes já estavam vislumbrando que realmente ela fez cagada na economia. Em 2015 ela soltou os preços da energia, os preços voltaram com tudo, a gente teve um aumento inflacionário brutal aí que romperam 2 dígitos, né? E aí realmente o mercado começou a sentir que não ia dar para continuar com o movimento dela, e foi a época que ela sentiu que precisava migrar de uma política mais ortodoxa, heterodoxa para ortodoxa, trouxe o Joaquim Levy. Tarde demais. Mas foi tarde demais, ele também não aguentou. Não era o que precisava no momento. E aí o fato é que 2016 ali foi realmente o ano do impeachment ali que começou
onde que o Brasil, eu acho que fez o Vale, né? Em 2015 foi o Vale, que foi o pior ano de retração econômica, mas começou a haver uma luz no fim do túnel em termos de retomada do crescimento econômico, né? E daí veio o Temer com um belíssimo trabalho em termos da pauta econômica, né? Aprovou teto de gastos, aprovou a reforma trabalhista, né? E estava prestes a aprovar a reforma da Previdência, não fosse ali o fatídico 18 de maio ali com o Joesley Day, né? E daí o mercado viu que haveria um pêndulo, realmente o pêndulo foi feito da esquerda heterodoxa para uma direita, né? Com um viés mais de mercado com ortodoxia, e daí a gente veio numa recuperação até a pandemia, né? Eu tenho uma opinião controversa assim, quanto ao governo Temer. Eu considero o governo Temer um excelente governo, tá? Claro, se não fosse esse fato é um caso talvez de corrupção explícita aí, né? A gente teve o Temer preso aí há pouco tempo atrás, mas foi liberado, mas enfim, me atendo aqui aos termos econômicos, tal, que a gente viu, o que o Temer disse à época era algo que ninguém nunca tinha coragem de ter falado, tá? Não se falava em reforma da Previdência. O rombo existia e estava sendo jogado pro tapete há anos. Era um rombo assim estrondoso e precisava de ser estancado, né? O corpo estava ali entregue à hemorragia e ele foi o único que teve coragem de estancar, justamente pela falta de popularidade já, né, do Temer. Ele simplesmente não preocupava com a reeleição, e após o Joesley dele jogou mesmo isso jogou isso fora, jogou isso para escanteio, acabou. Mas o governo Temer, a gente viu o PEC do ensino médio, a gente viu o PEC do teto, a gente viu reforma da Previdência, não temos que a gente nunca tinha escutado falar. PEC trabalhista, pô, a gente teve muitas medidas libertárias para a economia, tá? Pessoal que é contra, pessoal que é a favor, o fato né, estamos atendo aqui à economia e são sim boas medidas economicamente falando, tá? A gente vê o fim do governo Temer, né? Um governo curto aí, mas que deixou um ótimo legado, sem a reforma da Previdência ser aprovada, e assume Jair Bolsonaro, né, com a margem aí até tranquila contra o Haddad. Precificava-se que ia ser um pouco mais difícil, mas ele leva aí no segundo turno. Mas o governo Bolsonaro desde então vem fazendo um bom governo, tá? Economicamente falando, deixando de trás aqui o viés político e torcedor, tá? O governo vem cumprindo a cartilha que foi entregue economicamente falando aqui, tá? O dever de casa vem sendo cumprido, a melhor equipe econômica já montada, tá? A gente vê Paulo Guedes aí se mostrando cada dia melhor, a gente tinha Mansueto de Almeida ainda no governo, a gente assim, Roberto Campos Neto no Banco Central vem fazendo um exímio trabalho. Fomos pegos agora de calça curta pela pandemia, podemos entrar em um novo período de recessão, ninguém sabe por quanto tempo, né? Mas para vocês terem noção, o PIB que se espera, né, o PIB negativo que se espera esse ano do governo Bolsonaro com a bomba do coronavírus, ainda é melhor do que o PIB do governo Dilma no auge do Vale, né? Na curva ascendente ali do Vale. No que se tange à economia, vimos um turnaround desde a deposição aí do governo Dilma, e esperamos sim que o governo Bolsonaro continue fazendo o bom trabalho economicamente falando aqui. Se o dever de casa for feito, vamos ter sim uma recuperação rápida aí da pandemia e anos de prosperidade, tá? Falta ainda um pouco aí do prometido para privatizações. A gente sabe que privatizar governo, privatizar empresas hoje em 2020 é diferente de privatizar lá atrás, né, em 94, né? Então há que se colocar isso também na conta. O câmbio hoje ainda opera muito alto, a gente sabe, a gente tem o COD Selic aí como protagonista disso também, a pandemia, que querendo ou não é um baita baque para o setor financeiro do governo, mas a verdade é que as coisas mudaram bastante e se continuar essa linha de raciocínio, teremos sim um governo próspero economicamente falando, se as coisas continuarem dentro da linha, tá? Encerramos por aqui, esse vídeo já alongou demais, né? Vamos terminar por aqui. Se vocês quiserem ouvir mais, né, sobre conteúdo, economia aliada à política, deixa os comentários aqui embaixo, tá? E curta o vídeo aí, pessoal, pra vocês receberem sempre mais. Um abraço, até a próxima, galera da Atom. Pessoal, obrigado.